nessa egrégora para contemplarmos, né, as bênçãos que chega do astral de Nossa Senhora. Temos um minutinho. Quem não preparou a sua água para fluidificar ainda dá tempo. Então, para aqueles que quiserem e puderem, temos um minutinho. E logo em seguida iniciaremos o Evangelho de hoje. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, que Nossa Senhora nos ampare, nos dê a força que necessitamos nesse momento, para que, unidos, possamos mudar as vibrações dos nossos lares. Porque o Evangelho no lar é exatamente para que a gente possa fazer essa transformação. Vamos iniciar com a prece do Pai Nosso, para que, desde agora, possamos entrar nessa vibração e pedir aos amigos espirituais que desde agora possam, né, enviar os fluidos para fluidificar as nossas águas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Damos por aberto o Evangelho no lar de hoje. Hoje nós vamos refletir um pouquinho, né, sobre a parábola do semeador do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao redor de uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30.
que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora, mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objetivo de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmo. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. Então, essa é a parábola, né, do semeador. E agora nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito disso que foi lido, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus encontrada nos 3 evangelhos sinópticos. Mateus, capítulo 3, versículo 1 a 9, Marcos, capítulo 4, versículos de 3 a 9, e Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 8. Mas é encontrado também no Evangelho Apócrifo de Tomé. Nessa história, né, um semeador deixou cair uma semente no caminho, em terreno rochoso e entre os espinhos, e ela se perdeu. Mas quando a semente caiu em terra boa, cresceu, multiplicando por 30, 60 e 100 a colheita. Então, olha a importância, né, de multiplicar os ensinamentos do Cristo. E o que Jesus fala sobre semear?
Existe somente um lugar para a semente produzir frutos em abundância, que é em terra boa. Ali ela dá frutos na ordem de 100, 60 e 30 por cada grão lançado na terra. O semeador é Jesus. A semente é a novidade do reino de Deus, que é anunciado na terra, né? Os ensinamentos que o próprio Cristo veio trazer para nós, né? Ele veio anunciar o reino de Deus. E o que Jesus nos ensinou com essa parábola? Jesus ensinou uma parábola sobre um homem que semeava. Suas sementes caíram em diferentes tipos de solo, o que gerou resultados diferentes. Da mesma forma, a palavra de Deus é recebida de várias maneiras por aqueles que as ouvem. Esta lição o ajudará a preparar seu coração para receber e nutrir a palavra de Deus, porque não basta apenas a gente receber, a gente tem que nutrir, se nutrir e nutrir aqueles que passam, que caminham conosco nessa jornada. Então, não basta apenas a gente receber, né? A gente tem que multiplicar, distribuir essas sementes. E o que foi semeado, né, na terra boa? O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. Este produz fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Jesus explica a parábola do semeador e revela o poder da sua palavra na terra boa, na vida de quem a acolhe e cultiva, os frutos virão. Então, depende de cada um de nós, né? Receber essa semente, né? Receber esses ensinamentos e dar frutos. E essa é a terra boa, né? E daí vem a pergunta, né? Que tipo de terra é o nosso coração? Será que nós somos essa terra boa? Deus semeia em nós a semente de sua palavra, a qual só poderá crescer e dar fruto se encontrar em nossas almas um terreno bom e bem disposto, livre de pedras e espinhos inúteis. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós, portanto, ouvi o significado da palavra do semeador. Então, lá atrás, né, Jesus já falava aos discípulos, né, para ouvir a palavra, né, a parábola, né, do semeador, porque ela traz grandes lições, não só naquela época lá para os discípulos, mas para todos nós também nesse século, né? Então, em resumo, né, a parábola ela enfatiza que a receptividade do coração humano, né, do nosso coração, é crucial para o sucesso da semente do evangelho. Então, se nós tivermos essa receptividade, né, se o nosso coração estiver aberto para receber essa semente e produzir bons frutos, né, então é crucial, né, que a gente faça esse caminho, né, de plantar essas sementes, para que lá na frente nós possamos colher bons frutos. E numa explicação um pouco mais detalhada, né, a respeito do semeador e das sementes, o semeador representa, né, o próprio Jesus e aqueles que pregam o evangelho. A semente é a palavra de Deus, é a mensagem, né, a mensagem do reino de Deus, a mensagem que os espíritos vêm trazendo a todo instante para a gente, né? O solo representa o coração humano que pode ser receptivo ou não à mensagem.
Como foi dito, né, depende de cada um de nós. O solo à beira do caminho é o coração endurecido, que não absorve a palavra e permite que o inimigo a roube. Então, esse solo, né, além de ser rochoso, né, ser endurecido, ele não absorve os ensinamentos e o mínimo que absorve ainda permite, né, que o inimigo venha e roube, né, porque as vicissitudes, né, do nosso dia a dia, né, da nossa vida em geral, ela desvia a gente, né, para outros objetivos, para outros caminhos, então é onde vem o inimigo e rouba aquele pouquinho que estava ali florescendo, né, para que a gente pudesse colher mais tarde. Então, a gente precisa ficar bem atento para que esse nosso coração não se torne endurecido. O solo pedregoso é o coração superficial que recebe a palavra com entusiasmo inicial, mas não aprofunda suas raízes na fé. Então, até recebe, né, os ensinamentos, mas acaba passando batido, né? Não deixa se aprofundar, né? Aquelas raízes, aquelas sementes, né? Para que possa exercer essa fé mais fervorosa. O solo com espinhos é o coração cheio de preocupações mundanas que sufocam o crescimento da fé. Então, a semente germina, mas ela é sufocada pelos espinhos. E esses espinhos são as preocupações da vida e o engano, né, das riquezas, simbolizando aqueles que ouvem, mas não produzem frutos, né? Recebem todo o ensinamento, mas sufocam, né? Sufocam e não distribuem, não produzem fruto nenhum. O solo bom é o coração receptivo que ouve, entende, aceita e produz frutos abundantes. Então, esse é o solo bom, a terra boa, né? Que além dele ouvir, ele entende. Se não entende de imediato, mas ele vai em busca de informação, ele procura se aprofundar, né? E aceita, aceita esses ensinamentos e produz, né, frutos abundantes, porque se ele é um solo bom, ele vai produzir bons frutos, né, distribuir esses ensinamentos. E por que Jesus falava por parábolas, né? Então, Jesus, ele falava por parábolas para comunicar as verdades espirituais profundas de forma acessível e cativante, utilizando histórias do cotidiano para ilustrar conceitos complexos sobre o reino de Deus. As parábolas tinham um propósito duplo: revelavam os mistérios do reino para aqueles com corações receptivos e, ao mesmo tempo, ocultavam essas verdades de quem não estava disposto a ouvir e entender. Então, essa partezinha aqui, né, é aquela mesma situação, né, que não se deve jogar pérolas aos porcos, né, porque os porcos, eles não vão entender o que significa uma pérola, né. Então, então Jesus, ele revelava esses mistérios das parábolas para aqueles que o coração já estava receptivo. Mas aqueles que não iriam entender de forma alguma, então por isso que ele falava por parábola. E Jesus fala, né? Quem lê, entenda, né? Ouça quem tem ouvidos de ouvir, né? E veja quem tem olhos de ver, né?
E qual é a mensagem principal da parábola? A parábola, ela é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral, né? A lição que Jesus veio trazer para nós na Terra, né? Uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida, né? E as lições da parábola, né? Quais as lições que essas parábolas trazem para nós, né? Parábola do semeador, no caso, né? A palavra de Deus é eficaz, mas o resultado depende da receptividade do coração. Então, nós temos que estar com o nosso coração aberto, pronto para receber esses ensinamentos, né? Porque os ensinamentos do Cristo é eficaz para cada um de nós. É importante preparar o coração para receber a palavra, removendo obstáculos e cultivando um terreno fértil. A fé precisa de raízes profundas para suportar as dificuldades da vida, né? Então, por isso que a gente não pode perder a fé, porque através da fé a gente forma, né, essas raízes profundas e suportar todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida, né? O fruto da fé deve ser visível em nossas vidas, demonstrando o impacto da palavra de Deus. E qual seria a interpretação, né, final para as parábolas do Cristo? A parábola enfatiza que a palavra de Deus é a mesma para todos, mas a resposta, ela varia dependendo do coração de cada pessoa, né? Então, é semeado, né, para todos, mas a resposta, né, dessa semeadura, a resposta depois dessa colheita, vai depender de cada um de nós, do nosso coração. Algumas pessoas estão abertas a receber a mensagem e dar frutos, enquanto outras apresentam barreiras que impedem o crescimento espiritual. Então, tá aí, né, essa mensagem que é para todos, mas que às vezes, muitas vezes, por causa de muitas, eu vou usar o termo, né, ranço, né? A gente guarda muito ranço, né? Então, impede que essa semente germine no nosso coração, para que a gente possa, lá na frente, colher os frutos bons, né? Para cada um de nós, para a nossa evolução. Então, a mensagem é essa, gente. Agora nós vamos nos preparar, né, para a fluidificação das águas. Vamos mentalizar, né, o manto azul sagrado de Nossa Mãe Maria Santíssima, para que a gente possa fluidificar as águas. Nesse momento, pedimos o amparo de todos os espíritos de luz, espíritos abnegados, que sob a misericórdia de Nossa Mãe Santíssima distribui nessas águas o lenitivo necessário que cada um está necessitando nesse momento. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor Senhor é convosco. Bendita sois vós sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos,
agora, na hora de nossa morte e por toda a eternidade. Que assim seja. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Nessa hora bendita, curvamos os nossos espíritos em gratidão, mas também em rogativas. Todos nós temos os nossos pesares, todos nós temos